Olá, mulheres, tudo bem com vocês? É o nosso primeiro devocional do ano 2025. A gente tirou esses dias, né, pra gente dar uma descansada, pra dar uma renovada nas forças, mas agora voltamos com todo vapor, né? Todo vapor com as nossas disciplinas espirituais, né? A gente no finalzinho do ano, a gente tinha comentado, né, sobre algumas mudanças que ia acontecer no grupo, sobre a gente não colocar meninas novas, né, pra gente permanecer só com o que a gente tinha aqui, e daí a gente ia ver como que ia fazer, né, pra adicionar pessoas novas, mas eu entendi que ainda não vai ser dessa forma, né, ainda vai ser aqui no grupo que a gente vai colocar as meninas novas e elas vão aprender com a gente e o Senhor vai mandar pessoas maduras, né, mulheres maduras, que a gente vai aprender com elas. Então, por enquanto, a gente vai permanecer assim, né, vamos adicionar mulheres novas, a gente vai ter algumas mudanças, depois a Rai, né, vai explicar certinho como vai ser, mas por enquanto a gente vai continuar assim, tá? Adicionando mulheres mais novas aqui, e o Senhor vai mandar as mulheres maduras também, pra gente aprender com elas, e assim nós vamos aprendendo, né? Umas com as outras. E eu tava com saudade. Esse devocional, gente, eu queria falar tanta coisa, tinha tanta coisa pra eu falar, mas eu vou falar daquilo que o Senhor tem me ensinado, né? É algo que o Senhor já tem falado bastante tempo comigo, uns 6 anos, né? Mais ou menos. É sempre uma palavra que sempre me direciona, né? Me põe no caminho. É essa palavra sobre viver pelo Espírito, né? Todos nós cristãos devemos viver pelo Espírito. E essa palavra, ela sempre me vem à memória, o Espírito Santo sempre me faz refletir nesse texto. Eu já tenho vários devocionais, enquanto estava preparando aqui, eu estava lembrando de vários devocionais que eu fiz sobre os frutos do Espírito, sobre a batalha da carne, porque é a minha luta diária, né? E o Senhor todos os dias me ensina. A palavra do Senhor, ela se renova, né? Todos os dias. E ela nos direciona, né? Ela nos norteia. Então, é uma palavra que continua falando comigo, né, até nos dias de hoje, eu acho que até o dia da minha morte, e eu queria compartilhar com vocês sobre essa palavra. Como eu falei, né, tinha vários assuntos que eu queria falar com vocês, mas orando foi o que o Senhor colocou, né, mais forte assim no meu coração. Então, vamos começar. Nosso devocional de hoje tá lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16. O título é Viver pela Fé, e eu coloquei esse título como título devocional, né? Viver pela Fé. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu li todo o capítulo 4, o 3 e o 4, e esse trechinho aqui, ele me saltou aos olhos. E o que essa passagem, né, tem a ver com o viver pelo Espírito? Porque, né, as tribulações, elas nos desanimam. Quando nós olhamos para o nosso redor, né, tudo que a gente olha, assim, tudo, gente, em tudo. 2025 começou, né, com vários burburinhos, né, sobre como vai ser o nosso ano, como será. E se a gente for olhar para todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente desanima mesmo. E se a gente ficar olhando, a gente não prospera, né? A gente não prospera no sentido de não evolui, né? A gente só fica, ai meu Deus, se lamentando, desesperado, a nossa confiança diminui. Então a gente não pode ficar olhando para as coisas que a gente vê, né? O texto nos aconselha a olhar para as coisas que a gente não vê.
Porque as coisas que a gente vê são temporais, ou seja, elas vão passar, mas as que a gente não vê são eternas. Então tá falando de algo sobrenatural, as coisas que a gente não vê é sobrenatural. E é só vivendo pelo Espírito que nós conseguimos viver uma vida sobrenatural, né? Que a gente consegue olhar para as coisas que a gente não vê. E viver uma vida guiada pelo Espírito é deixar de viver uma vida guiada pela carne. Então a gente vai lá para... eu tirei, peraí, aqui. Lá para Gálatas, capítulo 5. No verso 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Esse versículo, ele sempre fala comigo, eu sempre medito nas obras da carne, né? Eu fico, ai Deus, será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô fazendo isso? E ontem no culto, peraí que eu já vou comentar o que aconteceu ontem no culto. Antes vamos ler aqui as obras da carne, né? Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Tem uma versão que nessa parte aqui, bebedeiras, fala... Ai, qual é a palavra, meu Deus? Mas não é bebedeira, é tipo não estar lúcido. É uma coisa assim, sabe? Da gente não estar... como que é? Estar sob domínio de alguma coisa. E isso não é só sobre bebida, não, gente. Pode ser comida, tudo que nos tira, né, do controle, assim, tudo que faz a gente perder o controle, o domínio, né, do nosso, como posso dizer, do nosso raciocínio, sei lá, certo? Cabe aqui nessa bebedeira aqui. Depois eu vou colocar certinho a palavra, que eu esqueci. Mas são todas essas coisas e coisas semelhantes. Então, tem coisa que a gente não faz, que não tá aqui certinho, mas a gente faz coisa parecida. Então, isso se encaixa, tá, gente? Falar mal do irmão, falar mal por trás, plantar discórdia por aí, gritaria. Você é uma coisa na sua casa, na frente dos outros você é outra. Isso também se encaixa em tudo aqui, tá bom, gente? Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar sobre os frutos do Espírito, né? Que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que eu tô falando sobre isso, meninas? Porque viver pelo Espírito é uma ação, né? Nós agimos, nós temos que agir para viver cheio do Espírito. Tem um versículo que fala para nós, né, nos enchermos do Espírito. Então, é um ato contínuo. A gente tem que sempre buscar estar cheio do Espírito. E aqui no capítulo 6, no verso 8, fala assim, ó: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, se nós plantamos coisas, né, da carne, a gente vai colher destruição, né? Jesus, na IBD hoje, falou, né, sobre Jesus. Ele era Deus. E ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele se esvaziou de tal forma que ele veio
em formato de um embriãozinho, né? De um feto. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória e veio como um homem, né? Para cumprir a vontade do Pai. Então, quem somos nós para não se esvaziar das nossas vontades, né? Das nossas paixões, dos nossos desejos, dessas coisas aqui que tem, né? Que tem dentro de nós. Ele era Deus e ele escolheu se esvaziar de tudo que tinha dentro dele, né, para vir fazer a vontade do Pai. Então, nós também, né, temos Jesus como nosso exemplo, então nós também temos que nos esvaziar de tudo que tem dentro de nós, né, para viver pelo Espírito, para sermos guiados pelo Espírito Santo. E só assim a gente consegue isso aqui, ó. Não desanimamos, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. E aqui, um pouquinho para cima, Paulo fala assim, ó. Temos, porém, no 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, fala assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Gente, nós somos barro. Nós somos... barro, não tem para onde correr. A gente é corruptível, né? Somos terríveis por natureza, né? A gente faz coisas que a gente não gostaria. E é esse conflito, né, que a gente tem dentro de nós o tempo todo. Eu quero fazer, Senhor, me ajuda, eu quero. Essa foi a minha oração quando o Senhor fez eu lembrar mais uma vez desse versículo. Senhor, eu quero fazer o bem, cadê os frutos do Espírito? Por que eu não tô vendo frutos? Eu sou o vaso mesmo, barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. Tudo de bom que tem em nós, né? Não vem de nós, vem de Deus. Aí Paulo tá falando assim, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. É muito forte isso aqui, né? O contexto deles, né? O que eles viviam ali nem se compara às nossas tribulações, né, gente? O que é as nossas tribulações? Aqui que é passar, sei lá, às vezes um problema financeiro, é algum problema familiar, é alguma doença, é mais a vida acontecendo do que eles aqui que gastaram a sua vida pelo evangelho, né? Mas eles, por tudo que eles passavam, né, eles tinham alegria, eles tinham paz, que era um fruto do Espírito, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eles passavam na vida deles, né, que era para se desgastar, né, pelo Evangelho, eles passavam, não assim, né, sem sentir dor, é claro que eles sentiam, mas eles estavam com os olhos fitos nas coisas eternas. E nós, muitas das vezes, por alguns probleminhas, né, que acontecem no dia a dia, só a vida acontecendo mesmo. É o marido que, sei lá, às vezes, né, não coopera, é os filhos que não coopera, é a igreja que não coopera, é o ser humano em si, né, que também é corrompido, né. Nós e as pessoas que estão ao nosso redor, todos são corrompidos. E às vezes isso nos desanima, nos tira o olhar do alvo, que é Cristo, que são as coisas eternas, as coisas que a gente não vê. Isso tem que nos nortear, né? Esse versículo, ele nos direciona aqui a olhar para as coisas que a gente não vê. Porque só assim a gente não vai desanimar. Porque se a gente olhar ao nosso redor, se a gente olhar tudo que está acontecendo no mundo, a gente vai desanimar. A gente olha para nós e a gente pensa, meu Deus, quando que eu vou conseguir fazer isso, né? Quando que eu vou conseguir, Senhor, ter domínio próprio? Mas aí vem um versículo para a gente finalizar aqui com chave de ouro, que está lá em 2 Coríntios, um pouquinho antes, no capítulo 3, no verso... aqui, no 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vocês estão vendo que são coisas espirituais, mas esse versículo nos enche de alegria, né? Quando somos convertidos, o véu é tirado. As coisas do mundo não faz mais tanto sentido pra gente, né? Eu não consigo viver uma vida diferente. Minha vida é pra glória de Deus. Os meus sonhos agora são todos dele, né? Tudo é pra ele, tudo vem dele, tudo é dele, tudo é pra ele. Mas ainda assim nós temos uma natureza que guerreia dentro de nós. Mas o Senhor nos dá uma esperança aqui, de que nós seremos transformados, né? Transformados de glória em glória. O evangelho é isso, meninas, é uma transformação. É a gente se esvaziar de nós mesmas, das nossas vontades, dos nossos desejos, para ser transformados à imagem de Cristo. Isso não pode fugir da nossa cabeça. Quando a gente olha para o mundo aí, se você entrar um pouquinho no Instagram, você vai ver as pessoas tendo a mesma vida, fala, professa lá, toma Santa Ceia, vai na igreja, fala de Deus, que é de Cristo, que adora, tudo é para ele, tudo é dele, mas não tem nenhuma transformação. Isso não é evangelho. Mulheres, isso não é evangelho. O evangelho é nos humilharmos diante de Deus e sermos transformadas pelo Senhor. Tem que haver uma transformação dentro de nós. E isso só é possível quando nós nos enchemos do Espírito Santo. É quando a gente muda de rota. Ontem na igreja, né, na pregação que eu ia comentar com vocês, foi exatamente isso. Jonas, quando Deus deu uma direção para eles, você vai lá, você vai para Nínive, você vai pregar. O que ele fez? Ele entrou no barquinho e falou, não, eu vou para lá. E daí no meio do caminho acontece a tempestade ali. E ele fala, então eu vou me lançar ao mar. E o Senhor vê o que ele faz comigo. Ele poderia ter falado assim, não, então vamos lá, eu vou com vocês até o final da caminhada, né, da rota. Eu vou até o fim da rota, chegar lá eu pego outro barco e vou para onde eu tinha que ter ido. Ele não fez isso. E assim nós também, quando nós estamos errando, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fazendo coisas que não era pra gente estar fazendo, não é só a gente parar de fazer, é mudar de rota, é ir para lá, sabe? É ficar cada vez mais longe do pecado. Então, se eu roubo, eu não só simplesmente paro de roubar, como a palavra diz, eu vou trabalhar para eu ajudar os pobres. Se eu minto, se da minha boca eu falo mal do irmão, se da minha boca eu grito, eu falo coisas ruins, eu não só fico calado. Não, que da minha boca agora sai a palavra de bênçãos. Eu falo manso, eu não grito e falo outra coisa, eu falo de amor. É mudança de rota. É uma mudança de rota. Que esse ano de 2025, nós tenhamos uma nova rota. Não é só parar de pecar. Não é só parar de fazer. Não, é plantar para colher no Espírito. Ai, meu Deus. É plantar para colher no Espírito, né? Não é só parar de fazer. Não existe isso. Não existe ficar parada. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Se a gente está plantando para a carne, a gente vai colher destruição. Então, que na nossa vida, para esse 2025, seja uma mudança de rota. Seja plantar para colher no Espírito. Sermos cheias do Espírito Santo de Deus para colhermos coisas do Espírito, coisas espirituais, né? Visando sempre aquilo que a gente não vê, né? E não aquilo que a gente vê o tempo todo, que nos desanima. É não desanimarmos e olhar sempre para o alvo, para as coisas que nós não vemos, né? Que são eternas. Então, esse é o nosso devocional de hoje. Ficou um pouquinho comprido, tem muita coisa para falar, mas que o Senhor possa falar fortemente no seu coração, assim como Ele tem falado no meu. Que nós possamos morrer, né? Morrer todos os dias e ser renovadas todos os dias pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, fica com Deus.